Como você pode criar uma linha do tempo aqui no Excel utilizando aqui um gráfico de barras empilhadas? É muito simples de fazer esse tipo de visualização aqui e facilita bastante, principalmente quando você vai fazer algum controle de algum projeto, de alguma atividade. Você pode colocar aqui, né, o nome da atividade, quando que a atividade vai começar, quando que vai terminar. Inclusive, você pode colocar rótulos aqui de datas para facilitar a visualização de qual período você está. Inclusive, a gente vai fazer isso no nosso exemplo aqui, tá certo? É muito simples fazer isso aqui no Excel e é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, meu nome é Lucas Vieira, se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nada do que eu compartilho por aqui, tá bom? Para você fazer esse tipo de gráfico, ok? Você não vai precisar de muita coisa não. Você precisa de uma listinha com as suas atividades, o início e o fim de cada uma delas. É isso. Os restantes aqui a gente vai calcular ali automaticamente e a gente vai fazer esse gráfico aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou copiar essa listinha aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui numa planilha nova, só para já ter aqui as atividades. Então, vou ter as atividades de reunião de lançamento, ou reunião de kickoff, né? O desenvolvimento dessa demanda, os testes dessa demanda e um período de pós-produção, um período de acompanhamento depois que essa demanda já foi entregue, tá bom? Esse tipo de atividade que é bastante comum, principalmente ali no mercado de TI, mas você pode descrever qualquer tipo de atividade aqui, desde que você tenha um início e o fim para cada uma delas, tá bom? Para a gente fazer esse tipo de gráfico ali de barras e utilizar esse estilo aqui que calcula automaticamente, tá bom? Isso não está fixo, então eu posso mudar aqui as datas e você vai ver a barra se mexendo ali para, né, representar aqui o que a gente colocou na nossa tabela. A gente vai trabalhar com a duração em dias, ok? Porque o eixo aqui do nosso gráfico vai ser um eixo de datas. Então a gente vai pegar a duração dessas atividades aqui em dias. Então eu vou colocar uma coluna aqui que se chama duração. Então eu vou ter atividade, início e fim, duração. A duração você pode colocar manualmente, mas tem a função dia trabalho total que já vai calcular isso para você automaticamente. Dia trabalho total, abre parênteses, né? Ele vai te pedir uma data inicial, no meu caso aqui está aqui em B2, e uma data final, e no meu caso aqui está aqui em C2. E aí você tem o terceiro argumento, que é uma lista de feriados que você pode colocar, né, na sua planilha, ou pode não colocar, mas para que o Excel desconsidere aquela data, né, de feriado, então para não contar um dia útil. Então nesse caso aqui eu não vou passar, mas você pode depois implementar também essa listinha de feriados, tá bom? Fecha parênteses e aí ele vai dar o resultado aqui. Então se eu estou começando e terminando no mesmo dia, tem uma duração, né, de um dia ali de trabalho. Copia e cola para todo mundo e é isso que a gente precisa para começar ali o nosso gráfico. Então vamos lá. Eu vou numa célula vazia, lá na guia inserir, gráfico de barras 2D empilhadas, que é o ícone do meio aqui, né? A opção do meio aqui desse menu, tá certo? E aí eu criei um gráfico vazio, tá certo? O que eu vou querer fazer agora? Botão direito, selecionar dados. A primeira série que nós vamos adicionar aqui, clica lá em adicionar, vai ser o início das atividades, a data de início. Então o nome dessa série vai ser início, tá aqui na coluna, na célula B1, tá certo? O nome da série. E os valores são as minhas datas aqui, tá bom? Por que eu preciso ter o início das atividades? Porque esse início vai servir de base para a gente mostrar a duração e automaticamente mostrar o final dessa atividade. Então a primeira série vai ser o início, dou um OK. E aí eu vou ter mais uma série que se chama, mas antes de criar mais uma série, já vamos editar esses rótulos aqui, ó, que tá 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou querer editar aqui, eu vou querer já buscar os rótulos aqui, ó, do nome das atividades, que está na minha célula, na minha coluna A, desde A2 até A5, tá bom? Vou dar um Enter, né, para ele já mudar aqui os nomezinhos das atividades, dou um OK, tá bom? Perceba que ele ficou, né, de baixo para cima, porque a primeira linha aqui que ele está plotando no gráfico, né, é a primeira atividade. Então, reunião de lançamento, aqui, né? É o primeiro registro. Depois a gente vai ajustar isso, tá bom? Não fique, isso, calma, isso aí, é isso aí, não fique esqueci o nome da palavra, mas se acalme, é isso. Agora sim a gente vai adicionar uma nova série aqui que eu quero mostrar mais uma informação. Então vamos lá, adicionar série.
O nome dessa série agora vai ser a duração. E tá aqui em D1, dou um Enter, e os valores estão aqui calculados, que a gente calculou com um dia de trabalho total, e dou um Enter. Então, quando eu faço isso, o Excel agora plota para mim no gráfico qual é o período que essa atividade ficou, né, ativa, digamos assim, né? Do início e fim, desde o início até o fim, qual é a duração dela. Então a gente vai utilizar essas barrinhas laranjas aqui para fazer a nossa linha do tempo. E aí a barra azul a gente está utilizando simplesmente para ser uma base para plotar ali a duração, para desenhar a duração da atividade, tá bom? Dá um OK. E aí, olha só, dá um OK, maravilha, excelente. Agora, lembra que eu falei que essa barra azul aqui é só para base? Então eu não vou querer mostrar ela, mas eu não posso deletar ela, eu tenho que deixar ela ali. Mas se eu não quiser mostrar, eu posso ir lá em formatar, né? Seleciono ela, vou em formatar, vou em preenchimento de forma e deixo sem preenchimento, sem contorno, se tiver algum contorno. Então ela existe, ela está aqui, porque eu consigo inclusive selecionar, mas ela está invisível. Então agora eu só vou passar a enxergar a barrinha laranja, que já está desenhando ali nos períodos corretos, né? Só está meio difícil de enxergar aqui, mas já está desenhando nos períodos corretos a atividade que ela se refere, tá bom? Agora, como que a gente faz para inverter essa ordem aqui, né? Eu quero que comece aqui da primeira atividade de cima para baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Vou aqui no meu eixo vertical, botão direito, formatar eixo, né? Ou Ctrl 1 para abrir essa janelinha aqui de formatação, tá bom? E a gente vai escolher essa opção aqui, ó, categorias em ordem inversa, que eu estou bem na frente aqui, ó. A gente vai marcar e com isso o Excel vai desenhar para a gente, né, esse gráfico na ordem inversa. Então agora eu estou começando com a reunião de lançamento, depois desenvolvimento, testes, pós-produção e etc, tá bom? Posso agora, olha só, deletar essas linhas de grade. Posso aumentar aqui o meu gráfico para ficar mais fácil de visualizar ali os períodos, tá bom? Posso deletar essas linhas de grade aqui, só cuidado para não selecionar o período inicial ali, né? A nossa série de início. Seleciona só as linhas, dá um delete, tá bom? E aí você já tem mais ou menos a sua linha do tempo pronta aqui e já respeitando aqui a automatização, né? A automação das datas. Então, se a gente muda algum valor aqui, o gráfico também responde, né, com os mesmos valores que você colocar na sua lista, tá bom? Como que agora eu coloquei esses rótulos aqui na frente? Se você clicar em botão direito adicionar rótulos, ele vai gerar os rótulos, né, do período ali da duração, só que nesse tipo de gráfico você só consegue posicionar os rótulos dentro aqui da sua barra, ou lá no finalzinho, ou no começo, mas dentro da barra. Então, o que eu fiz ali para conseguir colocar um rótulo fora da barra? Na verdade, eu criei mais uma série que se chama rótulo, que eu só vou utilizar ela literalmente para mostrar os rótulos. Então, esses daqui eu posso deletar, que eu não vou usar. Eu vou criar mais uma coluna aqui, ó, chamada rótulo, tá bom? Rótulos. E aí eu vou dar um tamanho para esse rótulo. Aqui eu vou dar o tamanho de, por exemplo, 5. E vai ser 5 para todo mundo. Por que 5? Porque aqui na minha escala eu sei que 5 é esse tamanho aqui, tá bom? É só um tamanho para a gente colocar a coluna ali na frente. Depois você pode, inclusive, mudar esse tamanho aqui para o que ficar melhor aí no seu layout, tá bom? Vou lá no meu gráfico, botão direito, selecionar dados, e eu vou criar mais uma série, né? Vou adicionar mais uma série. Essa série vai se chamar rótulos, tá aqui no meu título E1, né? E os valores estão aqui desde E2 até E5, então Enter. Então ele criou agora essa coluna, essa barra verde aqui, que são os meus rótulos. Eu só vou utilizar isso daqui para colocar as datas finais, que é o que eu quero, né, destacar ali em cada atividade. Então, o que eu vou fazer? Botão direito nessa série verde, que são os rótulos, adicionar rótulos de dados, ele já colocou ali, ó, 5, 5, 5, 5, porque todo mundo tem o valor 5, né? Mas eu não quero mostrar esse 5, então eu vou aqui, ó, selecionar os rótulos agora, Ctrl 1, né, ou botão direito, formatar rótulos de dados para abrir essa opção, e eu vou querer selecionar um valor a partir de algumas células. Então, clico nessa opção e aí ele vai me perguntar quais são as células que eu quero buscar os dados, e eu vou buscar os dados aqui, ó, da coluna fim, que está desde C2 até C5, e dou um Enter.
Então, a hora que eu der um OK aqui, agora ele está mostrando o final da minha atividade, ponto e vírgula 5. Por que ele está mostrando ponto e vírgula 5? Porque eu ainda deixei marcado aqui, ó, a opção de valor. Então, eu ainda estou mostrando o valor dessa série, mas eu não quero. Então, eu vou desmarcar esse valor aqui. Eu quero só o valor a partir das células. E agora sim, ele já está mostrando ali apenas a data final que a gente está puxando aqui da coluna C, né? C2, C3, C4, C5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a barra em si, né? A barra verde. Se você não tiver conseguindo selecionar a barra verde porque o rótulo ficou em cima, você pode ir aqui, ó, nessa setinha azul e selecionar aqui, ó, a série rótulos. A gente está no rótulos da série rótulos, aí ficou o nome duplicado, né? Mas tem só a série rótulos ou série legenda, depende do nome que você deu aí para sua série. Clicou, ele vai selecionar, tá bom? Lá na opção de formatação, né, de formatar aqui, eu vou deixar também sem preenchimento. Então não quero enxergar a barra verde, eu quero enxergar só o rótulo que eu pedi para criar. Dessa forma, você tem aqui, ó, toda a sua linha do tempo, né? E colocando a data final de cada atividade, e isso de forma automática. Ou seja, quando eu mudo aqui na minha tabelinha, muda a barra, muda o rótulo e o seu gráfico, aí a sua linha do tempo está funcionando com sucesso, tá bom? Feito isso, você pode fazer o quê? Colocar um título, né, para deixar mais apresentável. O título do gráfico aqui vai pelo adicionar elemento ali, né? Pode colocar aqui, ó, linha do tempo. E se você quiser colocar esses rótulos aqui lá embaixo, o que você vai fazer? Botão direito, formatar eixo, e aí você pode fazer o seguinte, vamos rótulos aqui, posição do rótulo, olha só, você vai encontrar essa opçãozinha aqui de rótulos, posição do rótulo, ao invés de deixar próximo ao eixo, você vai deixar na parte superior, mas superior não é em cima? Sim, superior é em cima, mas lembra que lá no começo a gente inverteu? Se a gente inverteu, o que era em cima agora é embaixo. Então, por isso que você vai deixar a posição do rótulo aqui na parte superior, porque a gente inverteu lá os valores, né, das categorias em ordem inversa, a gente deixou marcado. Então, o que era em cima agora virou embaixo. Então, eu vou deixar a posição do rótulo na parte superior, que vai vir para baixo. Fica um pouco confuso essa parte, mas é só deixar ali na opção superior que vai dar tudo certo, tá bom? E aí você tem o seu gráfico aí para colocar em algum reporte, para colocar em algum relatório, para mandar por um e-mail, né? E assim por diante, tá bom? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!